Olá, gente, eu sou Stephanie Azevedo, psicanalista e dona do maior hospício na internet. Isso mesmo, se você é uma ex-louca, já me segue, que aqui é o seu lugar. Essa série de vídeos, né, essa nossa playlist é pra gente desbravar os contos que tá aqui no Mulheres que Correm com os Lobos. Um livro de difícil leitura. Normalmente quem compra ele, né, quem tem ele ou empresta ou algo do gênero, demora um tempo para conseguir digeri-lo e lê-lo inteiro, né? Ele não é aquele livro que vai fazer que nem o Djavan fala, né? Um bom lugar para ler o livro, você vai sentar e vai conseguir ler ele numa tarde. Não, ele é bem truncado, cheio de significados e bem difícil de ler, né? Tanto é que a Clarissa Pinkola, ela demorou 20 anos para escrever esse livro e esse livro virou ali quase que um patrimônio mundial, né, para as mulheres, né, para a gente poder resgatar esse instinto selvagem, né, mas não é nada sobre fazer uma fogueira e ficar dançando lá, é justamente para a gente olhar para dentro. Clarissa é psicanalista, né, então é uma abordagem completamente psicanalítica, né, e é justamente isso de olhar para dentro e se entender e resgatar essa criatividade, esse instinto feminino, né? Essa vida, né? Essa vida que a gente tem ali tantas vezes é apagada. Então é sobre isso. E hoje eu vou falar aqui sobre o conto que é bem curtinho, é quase que um conto de entrada. Muita gente nem fala dele, né? Porque ele tá muito junto, ele tá no mesmo capítulo do La Loba, que a gente tem aqui também. E ele é bem curto, eu acho que ele é o conto mais curto do livro, mas ele é muito significativo, tá? Então, qual é o conto? Dos 4 rabinos. Então, desceu um anjo do céu e convidou esses 4 rabinos para conhecer ali a 7ª abóbada do 7º céu. Então é como se fosse assim o paraíso, né? Uma tarde para você passar com Deus mesmo, né? Então você conheceria a melhor sensação da vida. Você teria essa oportunidade, os 4 rabinos teriam essa oportunidade de passar essa tarde, esse dia com Deus lá no paraíso. E eles passam, né? E quando eles voltam para a Terra, os 4, eles têm 4 reações diferentes. É importante a gente falar, todo início de abordagem, né? Todo início de análise aqui de um conto, eu lembro isso, que a Clarissa, ela é bem... se eu não me engano, acho que tem um conto que ela se distancia disso no sentido de que todos os personagens do livro, eles são arquétipos nosso, tá? Então a gente não tá falando de pessoas externas, a gente tá falando da nossa psique, né? A gente tá falando ali do que acontece dentro da gente, né? Como somos várias pessoas dentro de uma. Então, os 4 rabinos, eles representam 4 faces de nós mesmas, né? E aí pode ter momentos que a gente fique mais um, mais outro, e o ideal é que a gente esteja mais tempo como o 4º rabino. Então vamos analisar cada um. O primeiro, depois que ele volta do céu, ele fica muito bravo, ele fica pistola total, porque ele odeia a vida agora. Porque o céu é tão maravilhoso que tudo que tem aqui na Terra é chato. Então, tipo assim, nossa, que horrível, não quero mais viver esse mundo tão mediano, sendo que eu conheci o paraíso. E aí ele vira uma pessoa raivosa que não consegue mais viver feliz, ele não encontra mais felicidade em nada, tá? Quem se identifica aí, aquela pessoa que viveu algo muito bacana. E a nossa vida é cíclica, gente, não tem como, tá? Então vai ter momentos bons, vai ter momentos ruins. A nossa única certeza é que tudo acaba, tanto bom quanto ruim. Nada é para sempre. Somos cíclicos, né? Inclusive nós mesmos temos o início e temos o nosso fim.
E nesse meio tempo a gente vai ter vários inícios e fim, a vida, morte e vida, que a Clarissa fala tanto ao longo do livro várias vezes, né? A nossa vida é cheia de vida, morte e vida, a gente tem que lidar com esses lutos, né? Então vai ter momentos que a gente vai estar muito bem e momentos que a gente não vai estar tão bem assim. Só que a partir do momento que a gente se pega a uma época e não abre mão daquilo, a gente deixa de estar pronto para uma nova vida, que é o vida, morte e vida, né? E aí a gente fica vivendo aquele luto ad eterno, e aí muita gente fica nisso, né? Nessa raiva por já não ser o que era antes, né? O segundo rabino, ele entra numa negação. Ele começa, né? Ai, nem foi tão bom assim, nem foi um lugar tão legal. É legal tudo, mas assim, falar que é legal, legal não é tanto. Ele prefere não reconhecer aquela experiência maravilhosa que ele teve para não ter que lidar com o luto de não tê-la mais. Então ele nega, né? Quem não conhece, eu sou advogada também, da área de família, eu trabalho muito com divórcio, no enfrentamento à violência doméstica. Então, muitas vezes chegam mulheres aqui que tiveram relacionamentos longos e aí, nesse momento, elas falam que foi horrível, né? E muitas vezes são relacionamentos de 15, 20 anos, não, mas sempre foi horrível. Não teve nenhum momento bom. Tem 3, 4 filhos e não teve nenhum momento bom, né? Então, assim, é uma negação para não reconhecer que em algum momento aquilo que já não é mais foi, né? Então é uma negação constante. Quem não conhece alguém assim, ou você também é assim? Eu acho que todo mundo tem um momento cada rabino, né? Mas algumas pessoas ficam paralisadas em um modelo só, o que dificulta, né, a vida dessa pessoa. E teve o terceiro rabino que ele ficou completamente obsessivo, gente. Ele não conseguia falar de outra coisa, ele só falava do tempo que ele estava lá no céu, que foi maravilhoso, que o paraíso é fantástico e que a vida não tem graça porque lá é muito bom. Então ele vai pensar maneiras de voltar lá, e aí ele tá chamando um anjo pro anjo vir levar ele, e aí ele começou a falar para muitas pessoas sobre aquele paraíso que as pessoas deveriam chamar o anjo para poder ir lá, porque não tem como você viver sem ter conhecido o paraíso. Ele fica obsessivo por aquela época e aí ele não consegue mais viver depois daquela época de algo muito bom que aconteceu com ele. E o quarto, que era um poeta, né? E aí ela traz essa ideia da poesia justamente para falar sobre criatividade. Ela linka muito, a Clarissa linka muito a criatividade com esse sexto sentido que a gente tem, né? Toda vez que ela quer falar desse sexto sentido, do instinto da mulher selvagem, ela faz muito a analogia à criatividade, porque sim, o nosso instinto, né, selvagem, ele vem muito dessa criação, da gente ter a capacidade de transmutar, de criar e de imaginar e de fantasiar, né? Porque tudo que a gente realiza, antes ele é um pensamento. Para eu realizar alguma coisa, eu primeiro tenho que pensar. E quanto mais criativa a pessoa é, mais criadora a pessoa consegue ter, né? Ela consegue viver mais realidades por ser criativa. Então, por exemplo, ele voltou, ele já não estava no paraíso, mas ele conseguiu fazer poesia sobre o paraíso, ele conseguiu fazer músicas, ele lembrava, e aí ele tentava buscar aqui na Terra, por exemplo, nossa, lá no paraíso tinha vários, isso é a minha livre associação, tá? Lá no paraíso tinha várias lavandas, e agora quando eu vejo uma lavanda aqui eu lembro daquele momento maravilhoso, mas que bom que nesse momento eu tô conseguindo ter esse contato com a lavanda, né? Então é isso, você transmutar, você reconhecer que você viveu uma coisa boa, mesmo que agora você não esteja mais vivendo, você agradecer por ter tido aquela oportunidade, mas seguir vivendo, porque você sabe que você vai poder viver outras coisas, mesmo que não tão boas. E aí, gostaram da interpretação? Tinham entendido assim ou de outra forma? Conta aqui pra mim.